Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Primavera com Josué e Caleb. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Nós não estamos estudando diariamente porque estamos tendo alguns probleminhas técnicos. Mas vamos procurar seguir o nosso cronograma. Esta é a primeira lição do livro de Josué. A história de Josué e Caleb. É verdade. Semana passada nós terminamos o livro de Êxodo. Você acompanhou toda a saga de Moisés pelo deserto do Sinai. Agora nós vamos começar a compreender o caminho percorrido de Josué, seu sucessor, dentro da terra prometida, desde a saída do Jordão até a conquista da terra toda, ou de parte da terra toda, porque a terra toda não foi conquistada, porque o povo esmoreceu. Como os vizinhos eram bem assim, terríveis, o povo foi deixando e o problema foi aumentando. Receita para o sucesso. Qual que é a receita para o sucesso? Veja, o primeiro verso áureo do trimestre da primavera é lindo. Magnífico e lindo. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Josué capítulo 1, verso 7. Aí o autor aqui, vou falar o nome do autor porque eu não lembro ainda. É bom a gente saber quem foi o autor, o nome pelo menos, não é? Porque a pessoa ela se dedica meses, às vezes anos, na elaboração de um material desse. Então o mínimo que a gente pode fazer é atribuir o nome do autor, ok? Não vamos pegar a glória que pertence a outrem. Barna Magyarose é PhD, secretário executivo da Divisão Inter-Europeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, presidente do Comitê de Pesquisas da mesma divisão, pesquisas bíblicas. Ele iniciou seu serviço para a igreja como pastor na Associação do Sul da Transilvânia, Romênia, e depois atuou como professor de teologia e diretor da Universidade Adventus, na Romênia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, para quem não sabe, ela é organizada de baixo para cima. Teoricamente, quem mostra o caminho que a igreja deve seguir é o membro. Sim. Por quê? A igreja ela é formada assim, ó. Vamos pensar do mais importante para o menos importante. Quem é o mais importante? O membro, porque é o membro que é a igreja. A igreja ela é uma instituição fictícia. Sim. É uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física, somos nós, pessoas físicas. Então quem é que teoricamente manda na igreja?
a pessoa física, o membro. Então, primeiro começa o membro da igreja. Aí o membro da igreja se une com mais um ou dois e eles formam um grupo ou uma igreja. Essa igreja organizada, ela se junta com outras igrejas organizadas e grupos e formam um distrito. Esse distrito organizado se juntam a outros distritos e formam uma associação de distritos, a Associação da Igreja Adventista. Eu, por exemplo, participo sou membro da Igreja da Granja Viana, em Cotia. Participo do distrito da Granja Viana. A Igreja da Granja Viana mais umas 2 ou 3 congregações. E aí esse distrito está ligado à Associação Paulistana. As associações, elas se unem em associações e todas juntas elas formam uma união. Então eu sou da Associação Paulistana, tem a Paulista Leste, Paulista Oeste, a Paulista Sul, são várias associações para formar uma união. Então aqui são 7, 8 associações. As uniões também elas se organizam. Então elas se organizam de 2 maneiras. Primeiro, como missão, sustentada ou ajudada pela união que a derivou, e depois ela se forma em união. E a união de várias uniões formam a divisão. Então aqui na América do Sul nós temos a divisão sul-americana. Então a igreja ela é dirigida a partir da divisão sul-americana. As divisões, essas divisões elas se unem no mundo todo para formar a Associação Geral. Então esse material vem da Associação Geral e é o pensamento da igreja. Por quê? Porque quem pensa é a pessoa. Quem pensa é a pessoa. Então não tem uma instituição pensando, é a pessoa. Então a pessoa esqueci o nome do homem de novo. A pessoa do Barna Majarose é quem está pensando aqui. É claro, a Associação Geral, ela coordenou esse trabalho. Então se ele falasse alguma heresia muito grande aqui, certamente não passaria na comissão. Mas tem alguns pensamentos que você pode discordar, tá bom? Porque o que não é doutrina pode ser discutido. O que é doutrina não se discute. Se eu não concordo com a doutrina A, ou B ou C, eu saio fora e vou para outra organização cuja doutrina condiga melhor com os meus sentimentos, pensamentos e sensações. Benjamin Zander, diretor musical da Orquestra Filarmônica de Boston, ministrou uma aula de interpretação musical. Percebendo a ansiedade dos alunos diante da avaliação de seu desempenho, para deixá-los à vontade e incentivar seu máximo potencial, ele anunciou no primeiro dia que todos receberiam nota 10. Esse professor é igual eu, sabe? Eu como professor, eu tiro toda a ansiedade sobre o aluno. E dos pais também. O pai chega na ansiedade se seu filho vai aprovar de ano ou não. Eu falo, fique tranquilo, seus filhos já estão aprovados. A única coisa que você tem que observar é, no boletim do seu filho está a nota 5, quer dizer que seu filho foi aprovado com o mínimo do mínimo que se requer. Então tudo que ele tiver acima de 5, 6, 7, 8, 9, 10, será mérito dele. Segundo esse regente, essa nota não era uma expectativa a ser cumprida, mas uma possibilidade a ser vivida. O único requisito era que escrevessem uma carta nas 2 primeiras semanas do semestre que tivesse a data
do fim das aulas, explicando por que eles mereciam aquela nota. O livro de Josué trata de novas possibilidades. Moisés, que liderou Israel por 40 anos, estava agora no passado. A saída do Egito e as peregrinações marcadas por rebelião e teimosia haviam terminado. Uma nova geração disposta a obedecer a Deus estava pronta para entrar na terra prometida, não como uma expectativa a ser cumprida, mas como uma possibilidade a ser vivida. Lembra que eu falei que a terra prometida não foi tomada toda no começo? Era uma expectativa. Se eles fossem, conseguiriam 100% da região. Mas eles foram mais ou menos. O único que chegou assim com o dente, assim, arrancando tudo no dente, foi Caleb. Um dos espias que foram ver a terra 40 anos atrás. Ele falou, agora eu quero a minha terra. Toda a terra em que eu pisei, todo o chão que eu pisei é minha. Porque Moisés prometeu para mim. E de fato Josué deu toda a terra que ele pediu. Durante essa semana, vamos estudar a maneira como Deus abriu um novo capítulo na vida de Israel e como ele pode fazer o mesmo em nossa própria vida. Gostoso, né? Leitura da semana. Para esta semana, você vai precisar ler Deuteronômio capítulo 18, verso 15 a 22. Josué capítulo 1. Hebreus capítulo 6. Verso 17, verso 18. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. Salmo 1, verso 1 ao 3. Romanos 3, verso 31. Um novo Moisés. Lembra que Moisés era um tipo de Cristo e Josué é um tipo de Moisés. Então Josué também é um tipo de Cristo. Isso é o que estou falando, o autor não falou nada até agora. Você pode concordar ou desconcordar. O importante é que a gente esteja junto. Aproveita que chegamos até aqui, se inscreva no canal se ainda não for o caso. Dê o gostei ou não gostei pro YouTube, ó. Tanto faz se você gostou ou não gostou. O importante é que você se manifestou. Compartilhe o vídeo, quem sabe alguém pode estar precisando de uma palavra simples como essa. Leia Deuteronômio 18, 15, 22 a 22. Josué 1, capítulo 1, verso 1 ao 9. Por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés? Porque o povo precisava estar certo de que Deus estaria com eles. Vamos ver o que o autor falou. Embora Moisés tivesse morrido e Josué fosse o novo líder nomeado por Deus, existem paralelos entre eles. Ambos receberam a missão divina de conduzir seu povo até a terra prometida, que havia sido prometida aos seus antepassados. Como o Senhor disse a Josué, todo lugar em que puserem Tá vendo? Nem foi Moisés que disse, foi o próprio Senhor. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Josué 1 ao 3. Josué terminaria o trabalho que havia sido originalmente dado a Moisés. Ele era, de fato, um novo Moisés. Leia Êxodo 33, verso 11. Números, capítulo 14, verso 6, verso 30, verso 38, verso 27. Números, capítulo 18. Não. Parou no Números 14, verso 6, verso 30, verso 38. Números 27, verso 18. Números 32, verso 12. Deuteronômio, capítulo 1, verso 38. Capítulo 31, verso 33. Capítulo 31, verso 23 de Deuteronômio. Capítulo 34, verso 9. O que esses textos nos dizem sobre Josué? Diz tudo. Josué era corajoso, era forte,
era positivo. Ele falava, não, Deus deu, vamos pegar. O bicho está pegando lá, mas Deus prometeu, vamos pegar, é nosso. Nesse momento da história, a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, Deuteronômio 18:15, ainda era uma possibilidade, não uma realidade consumada. As palavras de abertura do livro de Josué lembram o leitor dessa promessa e ao mesmo tempo cria uma expectativa de seu cumprimento. Embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupa grande parte do primeiro capítulo. Seu nome é citado 10 vezes, enquanto o de Josué apenas 4. Moisés é chamado de servo do Senhor, enquanto Moisés é referido como o auxiliar de Moisés. Josué 1:1. Levaria uma vida inteira de obediência e serviço fiel para que Josué recebesse o título de servo do Senhor. Veja lá, Josué 24-29. Está vendo? Ele não era ainda o servo do Senhor, ele era o servo de Moisés, que era servo do Senhor. Mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente uma transição entre dois grandes líderes de Israel, o personagem, perdão aqui, viu? O correto é a personagem. A personagem mais importante é o próprio Senhor, cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o seu tema principal. Não há dúvidas sobre quem é o verdadeiro líder de Israel. Então, quem é o verdadeiro líder de Israel? Quem é o verdadeiro líder da igreja? Nós temos eleito lá na Associação Geral um líder brasileiro, Ayrton Kuller. Ele é o líder da igreja, mas quem é o verdadeiro líder da igreja? Deus. Ele apenas entrou lá, ainda ele é um servo da igreja. Ele precisa melhorar muito para se tornar o líder, como é que é? Um servo de Deus. Ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para liderar seu povo. Por que é essencial lembrar quem é o verdadeiro e invisível líder da igreja? Porque nós, os humanos, somos falhos. Amanhã nós vamos falar sobre a travessia pelo Rio Jordão. Espero que você tenha gostado dessa lição. Obrigado pela fineza da sua companhia. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.